Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas tem por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Graça e paz. Irmãos, estamos aqui mais uma vez reunidos para falarmos um pouquinho da palavra de Deus. Espero que estejam compreendendo todos os vídeos anteriores, que as coisas estejam encaixando e que a gente possa estar progredindo no entendimento. São palavras, são estudos, são meditações que a gente faz, que nós fazemos na palavra de Deus, para levar para vocês, para também enriquecermos a cada vez que nós explanamos essas palavras, nós falamos de Deus, nós também estamos enriquecendo, estamos preenchendo a nossa vida, o nosso espírito com a mensagem de Deus. Então nós hoje vamos complementar, para encerrarmos essa fase, com o término dos três evangélicos, ou melhor, da divisão dos três evangélicos que nós fizemos, né? Que nós falamos que o evangelho é um só, porém nós fizemos uma divisão de umas etapas nele: o evangelho do reino, o evangelho da graça e o evangelho eterno. Então nós falamos do evangelho da graça, nós vamos falar um pouquinho hoje do evangelho do reino. E o evangelho eterno a gente vai só fazer uma explanação rapidinha com alguns versículos e aí vamos terminar essa etapa para nós entrarmos aí na vinda de Cristo. Amém? Vamos orarmos para iniciarmos essa nossa conversa, nosso estudo sobre o evangelho, a graça, o reino de Deus. Amém? Senhor nosso Deus, eterno, poderoso Pai, Tu és para sempre, Senhor, aquele que nos guia, aquele que nos dá entendimento, força, saúde. Tu és aquele que está do nosso lado em todos os momentos, Senhor. Não desampare-nos, Senhor, em tempo algum. Enche nossos corações, nosso espírito com a Sua presença. Que o Espírito Santo venha nos iluminar, nos dar riqueza de sabedoria, Senhor, para que possamos falar e bendizer e glorificar o Seu santo nome. Tu és poderoso, grandioso e maravilhoso em nossas vidas. Te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Bom, eu vou fazer só alguns versículos a respeito ainda da graça, só para a gente dar uma complementada, para que possamos deixar bem claro do que falamos sobre a graça. Porque muita interpretação hoje em dia, que nós já falamos algumas coisas anteriores nos outros vídeos, pode nos dar a entender que a graça que Deus, que Jesus, que Deus nos deu, possa estar dando entendimento que aquilo que nós falamos de uma hipergraça, ou seja, uma graça que posso fazer tudo, que depois que eu tenha a fé, mediante a fé nós somos salvos. Depois disso, nós vamos falar alguns versículos para a gente ter um entendimento do que a graça de Deus, quando nos alcança, nos concede, e que nós vemos e damos entendimento para seguirmos até chegar ao reino. Bom, vamos rapidamente para a gente entrar no reino. O versículo, se vocês quiserem abrir a Bíblia, seria muito bom. Mas se não quiserem, aí depois vocês vão ver o vídeo novamente e vocês conseguem dar uma acompanhada, né? Mas olha só, Romanos 5:1. Olha o que a graça de Deus nos faz. Justificados, pois, mediante a fé,
temos paz com Deus meio ao nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, justificados, pois, mediante a fé. Então, eu sou justificado mediante a fé. Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele me deu a justificação mediante a minha fé. Com Deus eu tenho paz por intermédio de Jesus Cristo. Amém? Olha a sequência. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então, ele, além disso tudo, ele ainda nos dá dentro de nós a esperança de vermos a glória de Deus em nossas vidas ou posterior. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, ou seja, nas nossas tribulações, por nós entendermos o que a graça de Deus faz em nossas vidas, nós acabamos dando glória. Glória a Deus por estarmos vivos, glória a Deus por estarmos na presença, glória a Deus por Ele nos aceitar na presença dEle. Amém? Sabendo que a tribulação produz perseverança, ou seja, na tribulação você persevera. A perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Então, a graça de Deus, ela acampa em nossas vidas através da fé e através de Jesus Cristo. Quando nós pegamos a justificação através de Jesus Cristo pela fé, Deus começa a nos enxergar de uma maneira tal que começa a nos progredirmos para chegarmos a reinar. Nós vamos ver isso. Olha mais para frente, um pouquinho mais para frente, em Romanos 8. Olha o que diz em Romanos 8. Ora, pois, esse versículo é conhecidíssimo, né? Ora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, você recebe pela tua fé, pela minha fé, nós somos justificados por Deus, através de Jesus Cristo. E aí vem o versículo 8 e diz para você, olha, não se preocupe, irmão, filho meu, pois agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode dar glória, irmão. Dá glória a Deus. Amém. Não é hipergraça. Olha o que a graça nos faz alcançar. E depois que você integrou isso tudo que nós falamos agora, olha o que você começa a transformação do seu ser, da sua alma, do seu espírito, da sua alma, e com essa transformação, com essa santificação, você acaba transformando até o seu corpo. E olha só o que diz em Titos. Nós já lemos isso, mas nós estamos recapitulando um pouquinho da graça para a gente entender que a graça não é bagunça. Olha o que Titos fala. Titos 2,11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ou seja, a graça se manifestou salvadora a todos os homens. Olha o que ela faz. Educando-nos para que, renegadas a impiedade, ou seja, olha só, renegadas, tem versões que falam renegadas as obras da impiedade. Aqui no meu está dizendo renegadas a impiedade e as paixões mundanas. Observou? Ou seja,
Você justificou, você pela sua fé, Deus justifica através de Jesus Cristo, depois não há nenhuma condenação. Aí que você percebe que ela veio para todos os homens, a graça é a salvação, veio para todos os homens. Através disso, depois disso tudo, quando você fala, opa, estou salvo só pela minha fé, aí ele começa a trabalhar em você. Aí você começa a sentir, olha, ele nos educa para que nós começamos a renegar a impiedade. Ou seja, o que é a impiedade? Como eu falei que tem versões que falam a obra das impiedades. Obras dos ímpios, obras que estão aí fora, coisas que acontecem. Aí quando você vê, preste atenção, quando a gente vê igrejas que elevam os seus estudos, os seus cultos, os seus irmãos para alguma coisa ligada ao que está aí fora, cuidado. Ele está dizendo aqui, ó, obras de ímpios e as paixões do mundo, as paixões mundanas. Vivemos no presente século sentenças justas e impiedosas. Então, nós vivemos nesse século dessa forma aí fora. E dentro das nossas igrejas, muitas das vezes, nós estamos para nos aproximarmos dos ímpios, das pessoas que ainda não viram, não tiveram. Você já teve, né? Aquela sensação, aquele gozo celeste. Eles não tiveram isso. Eles ainda estão lá fora. Muitas das vezes, igrejas fazem coisas que estão lá fora, que estão sendo praticadas por impiedade, por ímpios, que não vão agregar nossas vidas espirituais para tentar aproximar, para puxar eles para cá. E não é assim. Não é indo lá fora participar de coisas que estão lá fora para tentar puxar para cá para dentro. Ele está dizendo paixões mundanas. Ele está nos educando para que não participamos. Então, fica aí essa pequena reflexão da graça para que nós começamos a falar um pouquinho do reino, que é posterior à graça. Pela fé sois salvos mediante a graça. Depois disso ele começa a nos educar para chegarmos a reinar. Amém? Captou essa primeira mensagem da graça. Então nós vamos falar um pouco do reino. O que é o reino de Deus? Jesus fala que ele veio para o reino. Ele veio para estabelecer o reino dos céus. E existe aí, irmãos, uma condição. Muitas das vezes, olha só, vamos falar mais uma condição. O Evangelho da Graça, olha, a gente dando sequência. O Evangelho da Graça, ele nos garante que estamos na eternidade. Ou seja, quando você é salvo, você é garantido que você vai estar na eternidade. Não é isso? E o Evangelho do Reino, vou falar de novo, o Evangelho da Graça, ele nos garante que eu sou salvo mediante a minha fé, através de Jesus Cristo, e vou estar na eternidade com Ele. E o Evangelho do Reino? O Evangelho do Reino é aquele que me diz como
eu vou estar na eternidade? De que maneira que eu vou chegar na eternidade? De que maneira eu vou continuar esse reinado na eternidade? E como é isso? Como isso se dá? Através das nossas obras. Aí sim começa a entrar as nossas obras. A fé sem obra, ou seja, eu tenho a fé, sou salvo pela graça, sou educado, Titos falando, sou educado, começo a entender o que é a graça, começo a receber, meu espírito começa a evoluir, minha alma, até justificando o meu corpo, e eu começo a entender isso tudo e começo a praticar obras, começo a falar, começo a praticar, começo a fazer, e isso vai me dando recompensa. Às vezes, muitas das vezes a gente explana a palavra recompensa e começa a soar um entendimento um pouco fora daquilo que se fala dentro da igreja. Porque muitas das vezes a gente fala em recompensa, a reflexão que vem de imediato é uma coisa que, poxa, então eu vou ganhar. Não é uma palavra que soa possivelmente muito bem. Mas de fato é isso. De fato, todas essas obras que vai nos postular ao reino é uma recompensa. O que diz na Bíblia, que a palavra que nos dá, é o galardão. Para cada obra, você vai ganhando o seu galardão. E isso vai te enchendo, e isso vai te recompensando, vai te dando recompensa para quando você for chegar ao reino de Deus. Vamos ver algum versículo rápido? Vamos buscar lá em Apocalipse 22. Apocalipse, o último livro da Bíblia. Fácil de achar. O último livro, na última folha. Apocalipse 22. Acharam? Apocalipse 22, 12. Amém? Eis que venho sem demora. E comigo, eu venho sem demora. E comigo está o galardão, a recompensa, que tenho para retribuir, para premiar a cada um segundo as suas obras. Tudo que eu faço, depois que eu entendi a graça na minha vida, depois que Titos fala assim para mim, que depois que eu sou salvo pela graça, pela fé, eu comecei a me educar, senti que a graça é um estágio para me chegar à santificação até do meu corpo. Ele diz para mim assim, olha, se você fizer isso tudo, se você seguir isso tudo, se você falar no meu nome, levar e for fazer discípulos, se você fizer tudo o que eu estou programando para você, eu vou vir. E é sem demora. E eu trago comigo o galardão, a premiação que tenho para distribuir, que tenho para retribuir, que tenho... A palavra retribuir é uma coisa que, se eu ganho, eu estou retribuindo. Se você me deu algo, eu estou te dando outro. Então, olha o que ele diz, que tenho para retribuir a cada um
segundo as suas obras. Amém? Vamos complementar. Apocalipse mesmo, 11. Apocalipse 11, irmãos. Apocalipse 11. Amém? Do 15 ao 18, olha só. O sétimo anjo tocou a trombeta. Eu ouvi no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciões que se assentaram no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfraqueceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, aos profetas, aos santos e aos que temem o seu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruíres os que destruíram a terra. Para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, profetas, os santos e os que temem o teu nome. Então, no final, ele vai vir e vai premiar. Ele vai vir e vai nos dar o galardão. Amém? Aleluia. Romanos 8. Vamos ver o que diz Romanos 8, 37. Romanos 8, 37. Vamos ver o que diz Romanos 8, 37. 8, 37. Romanos 8, 37. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio dele que nos amou. Amém? Por todas as coisas somos mais do que vencedores. Por tudo que fizemos, por tudo que estamos praticando, pelas nossas obras, nós somos mais do que vencedores. E guarde essa. Pode até grifar aí, ó. Mais que vencedores. Importante, estamos sendo mais que vencedores. Então, irmãos, o reino de Deus e o reino dos céus. Muitas das vezes nós vamos ver falar na Bíblia, muita coisa também está em Mateus, lá fala muito, nós falamos já sobre isso, sobre as parábolas. Então, você vê que em Mateus fala muito sobre o reino de Deus. Aonde está concentrado a maior parte das condições do reino de Deus, nós vemos em Mateus 5, 6 e 7, ali ele está nos dizendo o que é o reino de Deus, como é basicamente as legislações, o comando do reino de Deus. Então, Mateus 5, 6 e 7, Jesus está ali nos dando um pano de fundo do que é a linha de concentração de legados, de lei do reino de Deus. Se tiver oportunidade de ler, mas lê com muito detalhezinho, devagar,
sem pressa de ler. Pede ao Espírito Santo que te dê discernimento daquilo que você está lendo, para você começar a entender. E aí você tem também ali alguns detalhes, quando você vê do reino de Deus e do reino dos céus. Muitas das vezes você vê o reino de Deus e o reino dos céus. No próximo vídeo nós vamos dar continuidade falando sobre isso, o reino de Deus e o reino dos céus, para a gente sentir a diferença que tem entre um e outro. Amém? Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Até o próximo.